vivo bastante situações muito parecidas com os meus mentorados, principalmente com os mentorados, é onde a gente tem uma aproximação assim mais de perto, né? E com os alunos também. Quando eu tenho a oportunidade de aprofundar algum assunto com o aluno do curso, eu também faço isso, especialmente nas mentorias bônus que eu dei pros primeiros inscritos, né? E o que eu vejo bastante acontecendo o tempo inteiro? A pessoa sempre vem porque ela tá com falta de dinheiro na vida dela, tá com algum problema na vida financeira, não consegue ser uma pessoa próspera, não consegue guardar dinheiro, vive só pagando conta, tá sempre correndo atrás do rabo. E quando a gente vai avaliar qual é a causa, porque você sempre vê eu falar aqui sobre a causa e sobre o efeito. Você sempre vê eu falar que não adianta aprender a investir, não adianta organizar as finanças se você continua, por exemplo, acreditando que dinheiro destrói lares, destrói família. Quando a gente acredita isso, por exemplo, se na minha família, os meus pais, os meus tios, ou até mesmo os meus avós, enfim, os meus primos, tiveram alguma briga feia com relação à herança, quando perderam um ente querido, isso costuma causar um estrago grande na família, né? Então a gente que tá aqui do outro lado assistindo, mesmo que não tenha sido a gente, as pessoas que brigaram por causa de uma herança, mas a gente assistiu isso na nossa família, a gente vai criar uma relação negativa com o dinheiro, de que dinheiro destrói famílias, de que ele traz briga para o ambiente familiar, que as pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro. E aí a gente vem com aquela montoeira de coisa ruim que a gente acredita sobre dinheiro e que impede a gente de ter prosperidade. Então nunca é sobre dinheiro. Nesse final de semana eu estava conversando com duas mentoradas que são sócias de um salão, e falando sobre metas. A gente fez metas para outubro, novembro, setembro, outubro e novembro. E de dezembro ficou a cargo delas fazerem as metas delas. E foi muito legal porque elas nunca tinham trabalhado com meta na vida. E elas botaram meta, cumpriram, aumentaram R$1.000 de faturamento na meta do próximo mês, cumpriram, aumentaram mais 1.000 pro próximo mês, cumpriram. Coisa que elas nunca tinham feito, foi meta, nunca tinham chegado naquele patamar de faturamento e conseguiram cumprir os 3 meses à risca. E aí dezembro foi o mês que, imagina, salão de beleza. Bom dia, André. Salão de beleza tá cheio, né, de atendimento, a gente não conseguiu se encontrar, e daí em janeiro veio o lançamento do curso, e daí ficou mais difícil na nossa comunicação. Então agora que a gente foi fazer o nosso último encontro da mentoria, na mentoria eu costumo fazer sempre 10 encontros, né, quando era mentoria individual ainda. E conversando, como é que foi o mês de dezembro de vocês, né? Para uma foi muito bom, como foi nos outros meses, conseguiu manter, né, a mesma linha de faturamento, crescendo e tal, atendeu bastante, fez bastante dinheiro. E pra outra ela falou assim, pra mim não foi bom, Dani. De um faturamento de 4.500 eu fui pro faturamento de 1.000. Opa, o que aconteceu? Então, pra fulana foi bom porque a mulherada veio, né, pra se arrumar, pra fazer cabelo, pra fazer unha, que é coisa que as mulheres costumam fazer aí no final do ano, principalmente em dezembro, né? E pra mim, que faço micropigmentação, que faço depilação, não sei, a mulherada não quis aparecer, não quis vir. Acho que elas estavam trabalhando demais, tinha horário de comércio no final do ano, né? Então não tinha tempo para fazer depilação. Muita gente, em vez de fazer depilação com cera, foi fazer depilação com gilete em casa, foi empurrando com a barriga, até chegar agora começo do ano e começar a voltar a fazer esses serviços. E ela faz maquiagem. Então, maquiagem, final do ano tem formatura, né? Tem vários eventos onde a mulherada gosta de fazer uma maquiagem também no salão. Então, pra ela, as coisas estavam dando errado e ela estava olhando pra esse nível de trabalho, pro nível do dinheiro. Porque a gente sempre costuma olhar para o dinheiro, para as finanças, o que está acontecendo de errado aqui. Então, eu fiz a seguinte proposta. Então, faz o seguinte, pega um papel e uma caneta. Foi esse papel aqui, né, um papelzinho simples. Isso é uma dica que eu dou pra vocês, coloquem tudo no papel, porque o nosso cérebro não foi feito para armazenar a informação. Pode parecer que sim, mas não. Ele é altamente seletivo, então aquilo que a gente não bota no papel, a gente não consegue ter clareza. A gente fica só no achismo, e tem uma diferença grande entre fato e entre crença. Então, quando que é um fato? É uma coisa que eu sempre pergunto. É comprovado estatisticamente que em dezembro as mulheres vão menos no salão fazer depilação, fazer maquiagem, fazer micropigmentação. Se é comprovado, ainda assim a gente pode criar estratégias para que isso se converta num fato positivo dentro daquela situação específica. Só que não era um fato comprovado, era uma crença. O que é uma crença, né? São essas historinhas que a gente fica contando pra gente mesmo pra ficar mais fácil a situação que a gente tá vivendo naquele momento. Aí eu pedi pra ela escrever 10 motivos pelos quais ela tinha caído o faturamento de 4.500 para 1.000.
Aí estavam as duas sentadas juntas, né? E daí ela colocou, eu acho que teve o horário do comércio que atrapalhou, porque o comércio trabalhou até as 10 horas da noite, então muitas das clientes que trabalham no comércio não puderam vir, tá, beleza. Aí ela escreveu um segundo motivo, que eu não lembro qual que era, e quando foi pra escrever o resto, ela travou. Ai, Dani, não consigo pensar em mais nada, não tem mais nada, foi isso, sabe? Realmente não teve movimento, eu liguei pras pessoas, eu falei com elas, mas mesmo assim elas não vieram. Tá, daí eu olhei pra sócia dela e perguntei, o que tu acha? Olhando de fora, né? Por que tu acha que as pessoas não vieram? Por que tu acha que ela faturou menos nesse mês de dezembro? Aí ela pensou. Dani, não sei. Acho que é isso que ela falou mesmo. Essa questão de ser final do ano e as pessoas estarem trabalhando no comércio até as 10 horas da noite. Tá, beleza, então vamos lá. A gente precisa achar um motivo do porquê as coisas estão acontecendo. Nunca é sobre dinheiro. Eu disse, tá, como é que tá a tua vida pessoal? Aí ela já deu um baque assim, né? Como é que tá aí o relacionamento com a família? Ela sofreu um acidente final do ano, aí nas férias, indo pra praia. Tava ela e a família dela dentro de uma van que eles alugaram. E essa van bateu, foi bem feio, a mãe dela quebrou o nariz, e daí ela caiu pra trás com o rosto todo cheio de sangue, com o olho arregalado, e eles acharam que a mãe tinha morrido. Então foi bem punk, assim, estragou bastante, tanto que eles não conseguiram seguir viagem, né? Eles pararam onde eles estavam mesmo, e não conseguiram cumprir o destino das férias da família ali. E ela tava meio perturbada com aquilo ainda, porque por que tinha acontecido um acidente com ela e com a família? Primeira vez que eles viajam juntos pra praia e o carro bateu e as pessoas se machucaram e não puderam ir. Ela tava questionando coisas que a gente não deve questionar. Simplesmente o que acontece, a gente tem que aceitar e colher o benefício equivalente daquela situação. Então, o benefício equivalente daquela situação é que ela teve um livramento de estar viva, podendo estar ali contando a história. A mãe dela também tá com o nariz melhor, já tá todo mundo bem. Só que ficaram resquícios emocionais dessa situação. Então, o que aconteceu? Na hora desse acidente, o irmão dela, ela tem, acho que são 5 irmãos. Um dos irmãos, que é um pouco mais novo do que ela, na hora que viu a mãe com o nariz quebrado, todo ensanguentado, que ela caiu pra trás, assim, naquele jeito que parecia que estava morta, ele entrou em pânico. E depois disso, ele começou a ter ataque de pânico. Começou a meio, né, a não conseguir controlar as situações. O ataque de pânico é um negócio muito, muito triste, muito horrível, tira a pessoa ali do controle da situação, né? A gente acha que controla, mas não controla. E o que mais que aconteceu nisso daí? Bom, o meu irmão mais velho, ele foi demitido e ele estava sem dinheiro para pagar a pensão e ele ia ser preso se ele não pagasse a pensão. E ele estava sem um celular, então eu dei um celular velho meu que eu não usava mais para ele. E ele pegou esse celular e vendeu pra comprar droga. Depois disso, ela foi lá e financiou um outro celular para ele. E esse celular, o que ele fez? Ele vendeu para poder pagar a pensão que estava em atraso para não ir preso. E daí a outra irmã mais nova, que estava morando numa cidade em outro lugar, ela estava passando por uma situação difícil no casamento dela, precisava voltar, e essa minha mentorada ajudou a irmã dela a voltar. E enquanto a irmã dela não voltasse para a cidade dela ali, ela não descansava. Sem contar a mãe, que a mãe também estava desempregada e ela estava desesperada com relação à mãe, tentando ajudar a mãe, ajudar os irmãos, enfim, estava fazendo de tudo menos olhando para ela. Isso é um gasto de energia gigante. Toda a concentração de energia dela estava aonde? Estava naquilo. Para ajudar, ela tinha acabado de se separar, ela tem 2 filhas, uma filha pequenininha que não tem nem 1 aninho ainda e uma filha já maior, se eu não me engano são 5 anos, eu acho que tem a filhinha dela. E essa filhinha estava indo lá para casa do pai e daí eu ouvia a madrasta falar mal da mãe, ouvia a avó falar mal da mãe e ouvia o pai falar mal da mãe. Aí a criança chegava pra mãe, estão falando XYZ, e chorava porque o pai abandonou, chorava porque eles estavam falando mal da mãe. Aí o que ela fez? Chorava porque estava passando pouco tempo com a mãe mãe pegou e levou a criança pro salão. Tá, e como é que foi? Eu perguntei, né? Como é que foi deixar essa criança lá no salão? Foi bem tranquilo, Dani, porque ela é bem quietinha, ela é bem tranquila, ela não incomoda. Eu disse, tá, mas eu quero saber como é que foi pra ti deixar tua filha lá. Aí ela começou a chorar. Não foi bom, foi horrível, porque eu me senti culpada, eu queria dar atenção pra ela, mas eu não podia. E daí ela tava ali quietinha, mas de vez em quando eu chegava lá e ela tava chorando, daí meu dia não prestava mais, ou seja... Todo o dia dela, a cabeça dela tava lá no irmão desempregado, na mãe desempregada, no irmão que teve ataque de pânico, na mãe que sofreu o acidente e quebrou o nariz.
na falta de recursos do irmão, porque o irmão não para no emprego, o irmão tá devendo a pensão e pode ir preso de novo, já foi, o irmão tá usando droga. Então tem todo um histórico ali na família que acontece o quê? O que o irmão falou pra ela na última conversa, esse irmão mais velho que tá desempregado e que tem uma filhinha pequena e que poderia ter ido preso se não tivesse vendido o celular que ela comprou pra ele. Ele disse o seguinte, que ela é a rocha da família, que ela é a fortaleza da família. E que se ela não tá bem, ele também não tá bem. E que ela precisa estar bem para que ele esteja bem. Então, qual que é a responsabilidade que a família inteira colocou em cima das costas dela? A responsabilidade dela ser a matriarca da família, sendo que quem é a matriarca é a mãe. Então, ela tá na hierarquia familiar errada. E isso atrapalha totalmente a energia da pessoa. Ela estava sendo mãe dos irmãos e mãe da mãe, e não filha. Ela é mãe das duas filhas dela, não mãe dos irmãos e da mãe. E pode parecer isso pode parecer meio inofensivo, mas isso atrapalha pra caramba no nosso resultado financeiro. Porque ela passava todos os dias se preocupando com coisas que ela não tem que resolver, se preocupar e ajudar é uma coisa, resolver as coisas pelos outros é outra, e ela não estava focada em fazer dinheiro, ela não estava focada em fazer o negócio dela crescer, não estava focada em atender as pessoas para conseguir ter uma renda maior. E de quebra ainda por cima, quando a gente não está alinhado, né, com a nossa espiritualidade, com o nosso emocional, quando a gente não está alinhado com as nossas crenças com relação ao dinheiro, e no fundo ela ainda acredita que dinheiro é uma coisa ruim, porque ela foi criada dentro da igreja. E tem uma frase que faz muito sentido, várias frases, não uma só, no livro Mais Esperto que o Diabo, que ele fala sobre alienação, que é a forma pela qual o diabo aliena as pessoas. E tem 3 principais vias por onde o diabo aliena as pessoas: escola, igreja e mídia. Então, igreja, a religião, ela é do homem, ela não é de Deus. Todo aquele rito de religião, todas aquelas disciplinas, aquelas coisas que pode e não pode, isso é do homem, não é de Deus. Deus, ele habita em todas as religiões, em todo ser humano, a gente é feito em imagem e semelhança dele, então ele está dentro da gente, independente de qual religião a gente siga. Só que tem muitas religiões que acabam trazendo, principalmente sobre dinheiro, de forma errada, de forma que quem está do outro lado interpreta que dinheiro é ruim, que gente rica não vai para o céu, que se eu tiver dinheiro eu não estou agradando a Deus, que para eu agradar a Deus eu tenho que viver uma vida humilde, e daí confunde humildade, que é uma característica de caráter, com viver uma vida simples, ser grato pelo que já tem e estar sempre buscando mais, porque quando a gente é ambicioso, a gente move o mundo ao nosso redor. Quando a gente é ambicioso, a gente constrói coisas, a gente resolve problemas, a gente cria soluções. O nosso foco está na solução e não no problema. E quando a gente é ganancioso, aí sim é o excesso de amor ao dinheiro. Aí vem aquela frase, que inclusive é bíblica, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui a gente fala do excesso de amor, porque o amor de uma forma boa, ele é bom. Agora, tudo que a gente faz ou que a gente sente em excesso, sendo bom ou ruim, sempre vai ser ruim. É a mesma coisa que uma pessoa que ama demais a outra pessoa e é extremamente manipuladora, é extremamente ciumenta, é uma pessoa que quer prender. Isso não é amor, isso daí tá no extremo do amor e tá fazendo mal, né? Então, quando se trata de dinheiro, é a mesma coisa. E tudo que ela estava fazendo, quem foi que pagou o carro que elas iam na viagem no final do ano, que eles iam na viagem no final do ano? Foi ela, para que todo mundo começasse a pagar ela da família em janeiro. Isso foi lá em dezembro. Quem reservou a casa, quem alugou a casa? Foi ela, para que todo mundo começasse a pagar ela em janeiro. Quem foi que fez a compra no mercado para levar a comida lá para onde eles iam ficar? Foi ela, para que todo mundo pagasse lá em janeiro. E daí eu falei o seguinte, tá, tu sabia que eles não iam te pagar, porque eles realmente não estão pagando, né? Tu sabia que eles não iam te pagar? Ah, não sei o que, não. Tu sabia que eles não iam te pagar? A gente fica muito buscando justificativa e historinhas para não ter que encarar a verdade de frente. Eu disse assim, fulana, tu sabia que eles não iam te pagar? Aí ela parou, eu sabia. Pois é, então por que você continua fazendo isso? Foi lá e comprou um celular no nome dela para esse irmão que acabou vendendo o celular que ela deu para poder comprar droga. Comprou para que ele pagasse depois. Eu disse, tu sabia que ele não ia pagar? Eu sabia que tu não ia pagar. Então, entenda o seguinte, que enquanto você tiver crenças negativas, que são os pensamentos ruins que a gente tem sobre dinheiro, você vai tomar medidas conscientes e inconscientes para mandar o dinheiro embora. Seja gastar todo o dinheiro que você ganha, seja não ganhar mais dinheiro, que no caso dela foram os dois. Ela vinha muito bem, de repente ela parou de ganhar dinheiro e ainda por cima gastou o dinheiro que ela não tinha.
Olha só o ciclo de ganhar dinheiro, perder dinheiro, ganhar dinheiro, perder dinheiro. Não é sobre o dinheiro. Nesse caso, o problema dela está no núcleo familiar. Ah, mas Dani, quer dizer que ela tem que se desfazer da família? Não, não é isso. Eu vivia exatamente a mesma situação que a dela com o meu pai e com o meu irmão. Eu era mãe do meu pai e mãe do meu irmão. E o que acontecia? A minha vida não ia pra frente de forma alguma, porque aquilo que a gente resiste, que a gente segura, aquilo trava a gente, não deixa a gente pra frente. E quando a gente tá numa relação errada, de hierarquia errada no núcleo familiar, não tem jeito de nenhuma área da nossa vida ir pra frente, porque do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas. E aqui precisa existir um movimento de soltar, um movimento de voltar pro lugar dela, pra hierarquia dela. E engraçado que isso também foi um assunto muito parecido, acontece muito com mulheres, tá? Um assunto muito parecido que eu falei com uma aluna do curso semana passada, que foi uma que ganhou a mentoria ali nos primeiros inscritos. E a relação dela é exatamente a mesma. Ela tem um negócio de joias, que tem um baita do potencial, e só entenda uma coisa, potencial é energia parada, ou seja, não serve pra nada. Potencial sem uso é ruim, não é bom, tá? Então, ela tem um negócio de joias que tem potencial de crescimento, que pode crescer, porém, toda a energia dela está concentrada aonde? Na mãe e nas irmãs. Depois, o filho. Depois, o marido. E é engraçado que quando eu pedi para ela desenhar para mim, que a gente estava falando sobre dinheiro, sempre é sobre dinheiro e nunca é sobre dinheiro, né? A gente estava falando sobre dinheiro, até acho que eu tenho anotação aqui, que eu tava com esse bloco aqui. E eu pedi para ela desenhar o núcleo familiar dela. E como é que ela desenhou? Ela desenhou assim, como se fosse a árvore genealógica dela. Ela desenhou primeiro a mãe, aí ela desenhou a irmã, que é uma irmã um pouco mais nova, que ela disse que é tudo pra ela. E ela falou assim, presta atenção na fala dela. Ó, aqui é minha mãe, aí a minha irmã, que é tudo pra mim, tudo. Aí vem o meu filho, com essas palavras. Depois vem o meu marido. Gente, energia toda errada. Relacionamento com a família não tá bom, relacionamento com o filho não tá bom, relacionamento com o marido não tá bom e relacionamento no negócio também não tá bom. Tem como ganhar dinheiro desse jeito? Não tem como. E quando eu falei isso pra ela, ela disse, é exatamente isso. Eu disse, se tu não cuidar, tu vai perder o teu marido. Porque, quem é o teu marido nessa história toda? Ele vem em primeiro lugar. Dentro da hierarquia familiar tá eu, tá o meu esposo, abaixo estão os meus filhos, depois vem os meus pais, depois vem os meus irmãos. E dentro da energia da família dela tá tudo errado. Ela tava lá, enquanto eu não descansasse, enquanto eu não descansar e a minha irmã estiver bem, porque a minha irmã trabalha com coisas de manicure. Então eu compro as coisas pra ela, eu compro maquinário, eu compro material de trabalho, eu incentivo, eu faço isso pra minha mãe, eu faço isso pra minha irmã, eu faço isso pro meu outro irmão. Tudo ela que faz. Eu disse, pois é. E sabe qual que é a energia que a pessoa que tá do outro lado recebe com isso? Nos dois casos que eu tô contando aqui, tá, gente? Nos dois. A energia que a gente dá para as pessoas é a energia que a gente recebe. Então entenda o seguinte, quando você toma a vida de outra pessoa na tua mão, o que você está dizendo para ela? Qual é a mensagem que ela está recebendo lá? É inconsciente, mas ela recebe a mensagem de que ela é uma incompetente, de que ela é uma incapaz e que ela não tem capacidade de fazer as coisas por conta própria. Por isso ela precisa de alguém resolvendo a vida dela. E daí você fica na energia errada, a tua vida não vai pra frente porque o teu foco tá nas pessoas e não em você, e a vida dela também não vai, porque você tira a oportunidade dela aprender o que precisa aprender com aquela situação que tá passando. A gente precisa respeitar as escolhas das pessoas que estão ao nosso redor. É muita arrogância da nossa parte querer que as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente os nossos familiares, eles queiram ter as mesmas escolhas que a gente. É muita arrogância. Você já parou pra perguntar se a pessoa que você vive, se a pessoa que é da tua família, ou um amigo teu, se ele tá feliz com as escolhas dele? Talvez ele esteja feliz assim, e você tá querendo implantar na pessoa aquilo que faz sentido pra ti, não o que faz sentido pra ela, né? Então se coloque no seu lugar, o teu foco é o teu núcleo familiar. Se você é casado, vem primeiro o teu esposo, a tua esposa, depois os teus filhos, depois os teus familiares. E você não tem obrigação e nem deve se meter na vida das outras pessoas, você mal dá conta da sua. Enquanto você não cuidar da sua vida, você vai ficar cuidando da vida dos outros, você não cuida nem da sua e nem da deles. Você não se ajuda e não ajuda eles. E é claro que isso vai respingar totalmente lá na tua relação com o dinheiro, porque daí é onde deveria estar o foco. Essa segunda pessoa que eu tô contando, que é a aluna do curso,
Ela falou assim, ela gosta bastante do que ela faz, do negócio de joias dela, e ela tava se sentindo culpada porque ela tava trabalhando bastante e não tava tendo tempo pra ficar com o filho, porque o filhinho dela é pequeno. O que ela fez? Ela deixou as manhãs, tirou as manhãs pra ficar cuidando do filho, cuidando da criança. E o que ela faz de manhã? Ela passa a manhã inteira resolvendo as coisas pra irmã, pros irmãos, principalmente pra essa irmã que trabalha com unhas, que ela quer resolver a vida da irmã, e resolvendo coisas pra mãe. Eu disse, pois é, e o teu filho? Aí a pessoa enche o olho de lágrima, começa a chorar, porque realmente o que era pra eu estar fazendo, eu não tô fazendo. E daí o teu negócio, como é que fica? Eu nunca faço nada do meu negócio, porque sempre tem uma coisa da minha irmã pra resolver, da minha mãe pra resolver, do meu outro irmão pra resolver, e como é que fica eu nessa história? Como é que fica você nessa história? Entende? Então, essa parte a gente precisa de ajuda. Então, o que eu falei pra ela, primeiro você precisa de ajuda. Entendam o seguinte, gente, eu falei ontem ainda nos stories sobre faculdade, sobre pós, né? Eu tinha uma dificuldade imensa de lidar com pessoas. Eu tinha equipe quando eu trabalhava no banco, né? Quando eu trabalhava na cooperativa de crédito. Eu tinha pessoas que eu tinha que liderar, mas eu não sabia fazer isso. Aí eu fui fazer uma pós de liderança. E na pós, de novo, o que foi trabalhado lá? Competência técnica. E competência técnica não é a forma como a gente se relaciona com as pessoas. E mesmo com a pós-liderança, eu continuava sem saber lidar com as pessoas. Eu só fui entender como lidar com pessoas quando eu trabalhei o meu emocional. Entendam que a gente não aprende isso em lugar nenhum, nem faculdade, nem pós, nem doutorado, nem mestrado. Não vai aprender a se relacionar, a ganhar dinheiro, não vai aprender isso, tá? Você vai aprender competências técnicas. E é importantíssimo que a gente busque competências emocionais. Você precisa de inteligência emocional. Sem inteligência emocional, você não vai saber lidar com as situações da tua família, não vai ficar nessa energia errada, no papel errado, assumindo coisas que não são suas, atrapalhando as pessoas ao invés de ajudar. E o foco que deveria estar em você, no teu desenvolvimento, no teu crescimento, em desenvolver as habilidades necessárias para você lidar com as pessoas, para você aprender a vender, porque a gente comunica um monte de coisa ruim e uma das comunicações dessa pessoa que eu tô falando agora foi isso. Ai, Dani, eu não sei vender, eu tenho medo de vender. Ontem mesmo, falando com uma outra aluna, a mesma coisa. Ela é nutricionista e não tá ganhando dinheiro nesse momento, por vários motivos, também tem a ver com o relacionamento familiar. Ela se separou, voltou para casa da mãe, e isso é uma energia bem ruim, porque você tava num nível de liberdade, você volta a conviver com um estilo totalmente diferente do estilo que você está acostumado a conviver. Aí você tem que respeitar regras que não são as suas, você tem que viver com valores que não batem com os seus, e daí a vida começa a degringolar, porque começa o quê? A mexer na cabeça. E se a gente não tem inteligência emocional, se a gente não busca ajuda, a gente para de lidar com tudo. Com tudo. A gente não sabe como lidar com as coisas. Então é o que eu sempre falo, busque ajuda. Eu busquei ajuda para aprender a lidar com a minha família, para aprender a lidar com o meu pai e com o meu irmão. E hoje eu falo para vocês com 100% assim, ó, de certeza e com paz de espírito, com muito conforto no coração de que eu aprendi. E é um aprendizado pro resto da vida, mas hoje eu vivo bem. Meu pai vive a vida dele, meu irmão vive a dele e eu vivo a minha. E hoje eu vivo bem. E são as escolhas deles, eu respeito, porque eu não sou ninguém para contestar as escolhas deles. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Eu ajudo quando eles me pedem ajuda, quando é dentro daquilo que é minha capacidade ajudar. Eu não ajudo metendo os meus dedos, dando opinião que eu não fui chamada para dar, dando sermão, como eu fiz em muitos anos da minha vida. Então busquem ajuda com isso. Se vocês não buscarem ajuda para desenvolver a inteligência emocional de vocês, vocês vão continuar mandando o dinheiro embora, porque dinheiro é porta de entrada que entra uma parte pela mãe e uma parte pelo pai. Então, tudo o que você tem com relação à sua mãe, se você tem bloqueios com a tua mãe, se a tua relação com a tua mãe não tá legal, você não vai ter sucesso no negócio que você faz. Se você tem bloqueio com o teu pai, tem rancor dele, tem alguma coisa que não tá legal com o teu pai, a sua vida financeira não vai pra frente. Então tudo tá relacionado. E se colocar no lugar certo, enquanto filho, enquanto irmão, não sendo mãe da mãe, não sendo mãe dos irmãos, assumindo que a sua vida já é bastante coisa pra você cuidar, aí sim você vai conseguir focar naquilo que realmente é importante, que é você, que é a tua vida financeira, que é as tuas crenças, os teus pensamentos com relação a dinheiro, a riqueza e a tudo isso. Porque o que acontece com esse tipo de situação?
Por mais que eu trabalhe as minhas crenças com relação ao dinheiro, e que eu entenda que realmente dinheiro é importante, dinheiro é bom, dinheiro não é sujo, dinheiro não muda as pessoas, mas eu continuo vivendo o meu papel de mãe, por exemplo, que é um papel errado, com o meu pai, com o meu irmão, a minha vida financeira não vai pra frente. Não vai. Por mais que eu acredite que o dinheiro não é sujo, que o dinheiro é bom e que ser próspero e abundante é, inclusive, uma vontade de Deus na nossa vida. Por mais que eu acredite nisso, mas eu vou lá no fundo, eu vou continuar naquele núcleo, fazendo com toda aquela energia, fazendo tudo aquilo que não é para eu fazer com relação à minha família, e daí a minha vida financeira fica sem foco. Tudo aquilo que eu concentro, a minha energia cresce. E por que o primeiro caso que eu tô falando, que é a do salão de beleza, tava tão mal? Por que ela chorou tanto? Por que ela teve uma queda dos 4.500 para 1.000? Porque toda a energia dela no mês de dezembro tava em cima da família. Hierarquia errada, ela tava sendo mãe de todos os irmãos dela e mãe da mãe dela. Não tem como ela focar no negócio que ela tem, em ajudar as pessoas que ela ajuda através do negócio e ser muito bem remunerada por isso. Dinheiro é consequência, dinheiro é resultado. Ele vai dizer se o teu nível de inteligência emocional tá bom ou tá ruim. Se você tá ganhando dinheiro, é porque você tá crescendo mentalmente, espiritualmente, intelectualmente. A gente tem essas 3 áreas que formam o nosso mundo físico, o nosso mundo exterior. É impossível a gente mudar alguma coisa no exterior sem mudar essas áreas interiores. E entenda o seguinte, a gente não muda. A gente, ser humano, não muda, a gente tem a nossa essência, a gente muda os nossos comportamentos. Mudando o meu pensamento, eu mudo o que eu faço, o que eu sinto, o que eu faço, e eu mudo lá no final o meu resultado. Então isso é muito importante a gente olhar. A gente precisa parar de ter preconceito com autoconhecimento, preconceito com... Porque tem muita coisa clichê, eu não tô aqui falando daquelas frases clichê que vai lá no negócio do caminhão, que é esse o nome lá. Mas enfim, não é disso que eu tô falando realmente de você buscar autoconhecimento, de você entender o que pega pra ti, o que você tá fazendo de errado. Então busque ajuda, principalmente para sua família, para você entender o que você faz. Do jeito que você tá fazendo as coisas não tá ajudando, tá atrapalhando. Então, tudo que eu foco cresce. Se o meu foco está no problema, o problema sempre vai crescer. Se o meu foco está na solução, a solução sempre vai crescer. Isso, gente, é concentração de energia. Querem uma comprovação disso? Tenho certeza que vocês aqui já fizeram isso. Se não fizeram, façam. Pega uma lupa, coloca no sol e bota em cima de uma folha de papel. Vai queimar. Por quê? Concentração de energia. O que eu coloco, o meu foco cresce. E é por isso que às vezes a gente está numa situação que, ai meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Tô só na comunicação negativa, tô só no pensamento negativo, tô só olhando pro problema e é óbvio que você não vai achar saída. Ontem ainda, uma das respostas na caixinha de perguntas do Story, foi uma das perguntas lá, né? Foi assim, eu não sei como conciliar carreira, filhos, trabalho, marido, é muita coisa, é muito difícil, é muito complicado. Entenda o seguinte, a sua comunicação vem do teu pensamento. Você pensa, você sente, você verbaliza e aquilo acontece. Famosa lei da atração. Ela existe. Vai pesquisar aí, leia O Segredo ou assista O Segredo, você vai entender o que é a lei da atração. Assim como tem a lei da gravidade, a lei do ritmo hipnótico, tem a lei da atração. Então, aquilo que a gente traz para a nossa vida, a gente atraiu em algum nível, sendo bom ou sendo ruim. A gente sempre atrai, né? Então, quando eu falo esse tipo é muito difícil, é muito complicado, eu não consigo, isso não é pra mim, nossa, é muito difícil equilibrar a vida. Entenda o seguinte, se é um ser humano, é impossível você equilibrar, então aceita que dói menos e para de falar que é muito grande, que é muito difícil, que é muito ruim, porque as palavras têm um peso gigante na nossa neurolinguística, por isso que a gente fala de PNL, Programação Neurolinguística, que nada mais é do que a forma como o cérebro aprende, é repetição, e linguística é a nossa comunicação, então o cérebro aprende por repetição. Quanto mais eu fico falando que eu não consigo, que eu vou tentar, que não é pra mim, que pro outro é mais fácil, que é muito difícil, que é muito grande, a gente transforma os nossos problemas, que pode ser um negócio desse tamanho, num negócio desse tamanho. E às vezes nem é um problema, é uma preocupação. Então, um exercício que eu sempre peço para as pessoas fazerem, pega uma folha, faz um risco no meio, escreve aqui problema e aqui escreve preocupação. E coloca o que você tem de problema na tua vida e o que você tem de preocupação na tua vida.
De verdade, pensa bem se o que você está vivendo é um problema ou é uma pré-ocupação. Porque pré-ocupação é você ocupar o teu tempo presente com coisas do futuro, que provavelmente nem vão acontecer, mas que não aconteceram ainda e provavelmente nem vão acontecer. Isso tudo é coisa da nossa cabeça, da nossa mente. Por quê? Porque a gente é expert em fazer afirmações negativas. É muito difícil. Eu não consigo enxergar, eu não consigo olhar, eu não sei a resposta. É sempre uma comunicação negativa. Da mesma forma que você faz afirmações negativas a seu respeito a vida inteira, você precisa mudar essa comunicação e fazer afirmações positivas a seu respeito. Então, buscar essa parte de autoconhecimento e olhar para você, entender o que se passa na tua vida, principalmente buscar ajuda nas outras áreas. Busque ajuda nas outras áreas. Vai buscar alguém para te ajudar com a tua família, vai buscar alguém para te ajudar com as tuas finanças, buscar alguém para te ajudar com as tuas habilidades profissionais lá no teu negócio, naquilo que você faz. Esteja rodeado de pessoas que vão te ajudar a crescer, que vão aumentar a tua média. Não esteja rodeado de pessoas sanguessugas, que te puxam para baixo, que diminuem a tua média. E dentro da nossa família tem muito isso. Então a gente tem que aprender a como lidar com a família. Dani, eu vou me desfazer da minha família? Não, não é isso. Você vai aprender a conviver do jeito que é. Você vai dar a devida importância do jeito que tem que dar. Deixar eles escolherem a vida deles, as escolhas deles. Você não vai se meter mais nisso. Você cuida da sua vida, que já dá bastante trabalho, né? Bastante trabalho. E você aceita e respeita, ama, honra. É isso que é o teu papel com a tua família. Não é viver a vida deles. Enquanto você viver a vida deles, você não vai ter sucesso financeiro. Então entenda, nunca é sobre dinheiro. Sempre está envolvido com alguma situação na tua vida que não tem a ver diretamente com dinheiro, mas vai respingar lá na tua vida financeira. Por isso que eu sempre falo, olhe para a causa, não só para o efeito. Só aprender a investir não vai resolver a tua vida financeira. Só aprender a organizar as finanças não vai resolver a tua vida financeira. Você precisa olhar para dentro. Precisa olhar para a tua vida. A gente é um ser sistêmico, temos várias áreas, né? Então aprenda a olhar para isso, beleza? Deixa eu ver o que tem de comentários aqui. Se tiver dúvida também, a gente pode botar aqui nos comentários, tá? Deixa eu passar aqui. Bastante coisa aqui. História totalmente sistêmica, bem isso, Zete. A Zete, ela é especialista, Elisete Mendes é especialista em reestruturação familiar. Ela é a pessoa que me ajudou a aprender a lidar com meu pai e com meu irmão e graças a Deus hoje eu vivo, porque antes eu não vivia a vida deles. Nossa, Dani, conteúdo excelente. Obrigada, Grazi. Qual livro você indica para sair desse círculo? Um livro? Olha, vários livros, mas eu te indico, Cristina, procurar constelação familiar, programação neurolinguística, leia as 5 linguagens do amor, também é muito interessante, leia qualquer livro do Tony Robbins, qualquer livro do Napoleão Hill, ele fala muito sobre a nossa mentalidade, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, você vai entender muito melhor como você funciona. Até, Zé, se tu tiver alguma indicação de livro aí, falando especificamente sobre essa questão do núcleo familiar, coloca nos comentários aí. Trabalhando nossas crenças que o dinheiro vem, exatamente. Maravilhosa, quantas verdades, Dani. É verdade, pura verdade, Dani. Eu quero sair das dívidas, estou numa bola de neve. Então, isso é aquilo que a gente está falando aqui até agora. O seu foco está no problema e não na solução. O que eu preciso fazer para sair das dívidas? Essa deve ser a tua pergunta. Aliás, a gente precisa aprender a perguntar. A gente não aprendeu a perguntar. Faça a pergunta certa que a resposta vai vir, a resposta certa também. Então, o que eu preciso fazer para sair das dívidas? Essa é a questão. Olhe para frente e não olhe para trás. Olhe para trás somente para colher aprendizado. Por que eu cheguei nessa situação? Ah, porque eu fiz X, Y, Z. Então, beleza, como é que eu faço para sair disso agora? Tá? Lá no Telegram tem áudio gravado falando sobre isso, sobre como sair das dívidas, tá? Dá uma olhadinha lá. E também tem nos destaques, nas dúvidas, ali no perfil, tem vários destaques falando sobre isso também. Dá uma olhadinha ali. O que mais, gente? Não é isso? Então tá, vou deixar a live salva aqui 24 horas. Clique aqui embaixo nesse aviãozinho e mandem para as pessoas que vocês acham que precisam ouvir, tá? Que precisam assistir. Dani, mudei muito meus pensamentos a partir do momento que comecei a te acompanhar. Parabéns. Valeu, André. Parabéns. É isso aí. Flórida, um abraço. Muito obrigada pelas dicas. Valeu.
Livros de Bert Hellinger. Olha aí, ó, a dica da especialista em relacionamento familiar. Livros de Bert Hellinger. Bert Hellinger. Ajuda muito. Beleza, obrigada, Zete. Então tá, gente. Beijo pra vocês. Envia aqui no aviãozinho para os amigos de vocês assistirem também. E vai ficar salvo 24 horas, tá? Até mais. Obrigada, Karina. Tchau, tchau.